Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de primeiros socorros, né? Vou falar sobre animais peçonhentos na aula de hoje. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende, aqui no YouTube. Peço para vocês que estão assistindo essa aula agora em formato remoto, né, que possam interagir comigo, possam conversar, te fazer algumas perguntas, fiquem à vontade. E a você que está assistindo essa gravação também, se porventura tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, dê o like, curtir o joinha, isso ajuda bastante para multiplicar essas informações. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, né, vamos lembrar lá da nossa conceituação, da primeira conceituação que a gente viu de primeiros socorros, que é o fato da gente buscar ali realmente adaptar as condições, né, após um acidente, após a identificação ali de um acidente de trabalho, uma relação do acidente de trabalho com o trauma, né, e o que a gente deve fazer enquanto profissionais socorristas. Então, quando a gente fala primeiros socorros com animais peçonhentos, naturalmente, né, que a melhor forma de evitar um animal peçonhento é através da prevenção, é você eliminar ali esses animais para que não tenha o efetivo contato do trabalhador com um eventual animal peçonhento. E quando a gente fala sobre animais peçonhentos, né, vou dar primeiramente uma definição do que são esses animais peçonhentos. São todos aqueles animais que, por meio de mecanismos, né, de caça e de defesa, são capazes de injetar nas presas substâncias tóxicas, né? Então, todo animal que é conhecido como animal peçonhento, ele vai ser responsável, né, e ele vai ser, o objetivo dele é injetar uma toxina, né, nas suas presas, né, porque ele, naturalmente, ele faz isso como instinto de defesa, não faz isso como instinto de sobrevivência, né? Não faz isso por instinto de caça, né? Ele não vai procurar lá o ser humano e caçar, ele faz isso, na verdade, para se defender. E nesse momento, ele tem ali uma substância tóxica que é produzida em glândulas especializadas, por onde vai ter uma condução do veneno, onde vai passar o veneno especificamente. Então, quando a gente fala sobre animais peçonhentos, eles têm ali peçonhas, né? Ele tem ali presas, ele tem ali garras, ele pode ter ali uma espécie de objeto perfurante que ali, né, terá umas glândulas especializadas e ali vai passar o veneno. Os animais, eles vão agir sempre por instinto de defesa, né? Lembra que eu acabei de citar aqui que ele não vai caçar o ser humano, né? Isso acontece somente em filmes aí de ficção científica e tudo mais. Mas quando a gente fala de animais peçonhentos, a grande parte deles atua simplesmente como defesa, porque o seu espaço foi invadido e porque naturalmente ele vai fazer isso para que ele se preserve. Tanto que, na maioria dos casos, os animais, ele pica o ser humano, ele acaba mordendo o ser humano, como é comum falar também, e na sequência ele se desloca para um local mais seguro, né? Então, geralmente, ele acaba atingindo a sua presa, né? Ou atingindo ali quem adentrou no seu espaço, ele faz isso como uma forma de imobilizar o agressor e se desloca para locais mais seguros. Eu vou falar especificamente dos animais que a gente pode ter contato no ambiente de trabalho, né? A gente tem mais animais peçonhentos, mas eu vou citar pelo menos 3 para a gente entender um pouquinho mais de como atuar com primeiros socorros em animais peçonhentos. Nós temos o fato dos escorpiões, né? Escorpiões é muito comum a gente encontrar em empresas, principalmente em empresas do ramo de madeireira, que tem ali, que utilizem, né, a sua matéria-prima de madeira, né? Então, seja plantio de reflorestamento, seja ali local onde uma fábrica de imóveis, pode ser muito comum ali os escorpiões, por causa do ambiente, é um ambiente propício, né, e os trabalhadores podem ter contato com esses escorpiões. Vou falar sobre as abelhas e vespas, né, que são animais peçonhentos também, que tem ali as suas peçonhas, né, no caso aqui na abelha, o famoso ferrão, né, e essas abelhas eles acabam
acabam fazendo as suas colmeias, né, ou as suas casas, para que eles fiquem geralmente em ambientes da natureza, como se fossem árvores. Eles podem fazer também algumas colmeias no próprio solo, tá? Então, onde tiver essas abelhas e vespas, o trabalhador tem que tomar cuidado também e não ir lá tentar, né, simplesmente retirar essas colmeias ou jogar pedra, né, nesses animais aqui, por causa simplesmente de fazer bagunça, né, de brincadeira. Então, as abelhas e vespas também são conhecidos como animais peçonhentos, né? Vamos lembrar aqui que ela pode ferroar um ser humano e isso pode levar ali um choque anafilático, né? Um choque por causa do veneno dentro da corrente sanguínea. Nós temos as arraias e bagres, né? Isso é muito comum também, mas na região litoral, né? O bagre, ele tem essa parte frontal aqui na sua boca, né? O bagre é um peixe que ele não tem nenhum consumo, né? Muito difícil a gente ter consumo desse animal, primeiramente por causa da sua pele, né? E da sua carne, e também por ele ser responsável ali por fazer a limpeza dos mares, muitos bagres de água doce também são comuns aí ser encontrados em lojas específicas de, de peixes, né, para que eles criem um ambiente mais limpo, né? Então eles vão resgatar tudo que tiver de ruim dentro de um aquário, por exemplo. Mas se porventura tiver o contato com essas presas aqui, né, com as presas do bagre, ele também tem uma peçonha. A diferença é que ele não vai ter o veneno, né? Então ele não tem veneno na sua mordida, vamos falar assim. Já as arraias, né, a gente vai falar especificamente um pouquinho mais à frente sobre a arraia, mas ela tem aqui na sua cauda uma espécie de serrilha, né, uma espécie de ponta serrilhada, e ali existe sim o veneno. A arraia ela é mais comum, né, em águas doces, né? Em água salgada também existe, mas mais na profundeza. Então, dificilmente a gente vai encontrar situações do trabalhador em contato com essas arraias. As aranhas, né, são muito comuns, tanto em empresa como também em algumas casas, né, e o trabalhador ele deve tomar muito cuidado, principalmente com a aranha marrom, né, que é uma aranha aí que a sua picada pode gerar uma necrose tecidual. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né, e a famosa aranha armadeira, né, que ela tende a levantar ali as quatro patinhas da frente para dar um bote, né? Então, ela também é um animal peçonhento. As lagartas, né? E aí a gente vai incluir as lagartas juntamente com as taturanas, né? Elas podem ser consideradas como animais peçonhentos porque na sua constituição, no seu corpo, né, haverá ali a presença de peçonhas como uma forma de defesa também. Porém, né, vamos observar que o habitat natural de uma lagarta é em cima, né, de galhos, né, em cima de plantações, ali, de plantas, e em contato com a pele humana, isso pode gerar queimaduras biológicas, né? E aí se aplica o que a gente viu na aula passada de queimaduras biológicas, de queimaduras, né, especificamente a biológica. As lacraias, né, que vão ser semelhantes às lagartas, entretanto, a lacraia, ela vive em contato ali com o solo, né, com o ambiente terrestre, né? Dificilmente você vai encontrar uma lagarta no solo, a não ser que ela tenha caído naturalmente. E a lacraia, ela geralmente ela fica no seu habitat natural, que é o solo, e também no seu corpo ela tem essas proeminências aqui, que podem gerar ali contato com a pele humana e também produzir queimaduras, né, em relação a esse contato. As serpentes peçonhentas, né, que eu queria fazer um paralelo para vocês, que nós não temos cobras no Brasil, tá? Naturalmente a gente chama de cobra tudo que a gente vê rastejando, né? Mas de fato a serpente, né, é o nome correto para a gente identificar. É uma questão mais biológica, tá?
as cobras a gente vai encontrar geralmente no continente africano, nós vamos encontrar ali especificamente em alguns países da Europa, né, e na América do Norte. A gente dificilmente vai encontrar cobras no Brasil, tá? A não ser que elas tenham sido trazidas, né, de outros países, né? Mas o que a gente identifica aí na nossa natureza são realmente as serpentes. A diferença básica de a cobra para a serpente é que cobra ela vai ter uma cabeça mais arredondada, né? Como é o caso da naja, por exemplo, e da serpente ela tem uma cabeça mais alongada, tá? Isso é determinante para observar a possibilidade dela ser venenosa ou não. Percebam que a gente tem o olho da cobra aqui, né, nessa imagem, e um pouquinho mais à frente a gente vai ter o que a gente chama de fosseta loreal, né, que é como se fosse o nariz da cobra. A presença dessa fosseta loreal identifica ela como um animal venenoso, um animal peçonhento, né? E aqui eu vou falar especificamente mais à frente para vocês como identificar essa situação. Uma cobra muito famosa também é a cascavel, por causa do chocalho, mas eu vou falar só sobre isso mais à frente. E as próprias formigas, né? Principalmente as formigas lava-pé, que o pessoal conhece, essas formigas, elas têm peçonhas, né? Porque elas utilizam essas peçonhas para se alimentar, para cortar, né? Então elas conseguem carregar também alguns objetos para os seus ninhos, né? Para sua residência, vamos falar assim, para que ela consiga se alimentar. Mas se em contato com o ser humano, né? Uma formiga não vai fazer mal. Mas se for várias formigas, né? For aí 200 formigas, 2.000 formigas, isso naturalmente pode sim chegar a matar um ser humano, se porventura, né, tiver um ataque ali, e dependendo da formiga também. Então vamos falar especificamente sobre os escorpiões, a aranha e sobre as nossas serpentes, tá? Vamos falar que são esses casos mais habituais aí em contato com animais peçonhentos no ambiente de trabalho. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês o que é a peçonha, né, desses animais. A peçonha do escorpião é esse ferrão aqui na ponta da cauda que ela consegue injetar, né, o escorpião ele consegue injetar o veneno. Através desse ferrão, né, ele simplesmente vai conseguir penetrar a nossa pele e ele vai, nesse momento, injetar, né, um líquido, né, que ele pode ser responsável, aí, um escorpião principalmente, ele pode machucar bastante ali, né? Ele pode matar um ser humano, principalmente, né, se ele fizer um contato direto, porque o seu veneno cai direto na corrente sanguínea, né? Então, o veneno do escorpião ele cai direto na corrente sanguínea do ser humano. A principal preocupação que a gente tem que ter no primeiros socorros é a idade do ser humano, né, a idade do trabalhador, né, principalmente se ele for ali abaixo de 15 anos, né, como é o caso dos estagiários, o escorpião pode ser fatal, tá? Por causa desse veneno direto na corrente sanguínea. Já as serpentes peçonhentas, observe aqui a sua garra, né, que ela vai conseguir fazer através da preensão, da força que existe aqui na sua mandíbula, juntamente com a fixação das suas presas, né, aqui nos seus dentes, né, mas o nome correto são presas, eles vão conseguir fixar, né, essa mordida no músculo, né, do ser humano, e haverá a injeção da peçonha, haverá a injeção do veneno, né, a peçonha vai ser o inoculador, aí ele vai ficar armazenado aqui nas suas presas e ela vai conseguir injetar. Diferentemente do escorpião, a serpente, né, quando ela tem um contato com um membro inferior, superior, uma mordida, né, de uma serpente no corpo humano, ela vai acontecer de forma gradativa, né? Então o trabalhador vai sentir a dor primeiramente, né, e na sequência começa ali o veneno a fazer o efeito necessário, tá bom? Observem aqui a ponta novamente da cabeça da serpente, né? Isso aqui é a fosseta loreal, aqui é a identificação da narina, né? Vamos falar assim, da serpente.
E por sua vez também nós temos aqui os bagres, né? Ou a raia também. Percebam que existe aqui esse espinho serrilhado na cauda, né? Na sua nadadeira. Ele pode fazer isso como para se defender também. Então, é uma forma de injetar a sua presa, né? E também haverá ali especificamente não um veneno, né? Mas haverá ali uma espécie de mecanismo de defesa, assim como também nas arraias especificamente, que elas podem ser serrilhadas, né? As suas pontas podem ser serrilhadas e elas é uma forma de defesa, né? Principalmente o trabalhador ali que se porventura precisar entrar no rio, né? Ele vai pisar na arraia, a arraia tem um efeito semelhante ao escorpião, né? Ele consegue dobrar o seu próprio corpo ali, ele é invertebrado, né? Ele consegue dobrar o seu próprio corpo e conseguir atingir um membro do trabalhador, especificamente o membro inferior. A raia, né? Assim como o bagre também, após esse efetivo contato, ele acaba se desprendendo dessa serrilha, né, desse espinho, e consegue fugir. E deixa, né, preso na pele do indivíduo, né, diferentemente do escorpião e da serpente, deixa esse ferrão ali preso, né, e esse ferrão ele vai injetando ali uma espécie de veneno para que ele consiga se afastar da sua presa, né, se afastar de quem está tentando entrar no seu ambiente natural. Quando a gente fala sobre as serpentes, vamos falar especificamente sobre a jararaca, né? É a mais difícil da gente encontrar. Entretanto, ela tem na sua extremidade, né? Vamos começar aqui a conhecer um pouquinho da anatomia das cobras, né? Ela possui uma extremidade da cauda com escamas e uma cor geralmente parda, né? Então, a gente percebe que ela tem uma predominância em todo o seu corpo de uma cor mais esverdeada, mas quando vai chegando aqui no final da sua cauda, né? Vê que ela vai ficando mais fina e ela vai ficando mais parda, né? Uma cor mais de terra, tá bom? Essa jararaca, especificamente, ela pode chegar a atingir de 3 a 5 metros de comprimento, né? E ela tem alguns outros nomes populares também, como caiçara, né? Como cobra caiçara, urutu e cotiara, né? Desculpa. Então, caiçara, urutu e cotiara, entre outros, tá bom? Elas são as espécies mais agressivas e são encontradas em locais predominantemente úmidos, né? Então, vamos lembrar especificamente aí do ambiente rural, quando houver a palha de cana-de-açúcar, ou quando tiver necessidade do trabalhador entrar em contato nas primeiras horas da manhã, naturalmente haverá ali um ambiente propício para encontrar as jararacas. E as jararacas, elas não emitem nenhum som, elas não realizam nenhum movimento abrupto, né? Igual as demais cobras que a gente vai ver, ela simplesmente fica parada. O que a gente tem que identificar numa jararaca especificamente é o tamanho da sua cabeça, né? Para identificar ela como uma jararaca. Percebam que ela tem uma cabeça triangular, né? Ela vai ter ali na sua ponta do nariz a fosseta loreal, né? Se o trabalhador conseguir identificar, né, durante um ataque, e naturalmente procurar ali se afastar da cobra, porque ela é agressiva, ela vai atrás do trabalhador, tá bom? Ela pode identificar ali, sentir o cheiro e sentir naturalmente ali. Ela tem, apesar de não ter uma orelha aqui para fora, né, igual as cobras, ela tem o seu sistema auditivo muito bem definido, né? Ela consegue escutar pessoas próximas e ela vai procurar, principalmente se ela tiver ali com o seu instinto, né, o instinto selvagem de alimentação. Então ela procura esses ambientes mais úmidos atrás de ratos, através de pequenos animais, né, pequenos cotias, ela vai querer simplesmente dar a sua mordida, né, a sua picada, injetar o seu veneno e fazer depois ali e tentar fazer a sua alimentação. A cabeça triangular, ela favorece bastante para ingerir um alimento, né, ingerir um animal inteiro ali sem precisar cortar, tá bom? Então, obviamente que isso não vai acontecer com o corpo humano, né?
não é igual a outros animais aí que consegue, como é o caso da jiboia, que consegue se retorcer e quebrar, né, os ossos de um corpo humano, mas a jararaca ela consegue fazer simplesmente o seu trabalho, né, em busca de alimento. Como que a gente vai identificar uma picada de jararaca, né? Principalmente através do inchaço da região, ele tem um edema muito grande rapidamente, né? A tendência é a região começar a crescer de maneira rápida, a vermelhidão, tá? Não, dificilmente vai ter um sangramento naquela região, mas devido à força exercida pela picada da jararaca, a região atingida vai ficar muito vermelha, né? Então, haverá ali também constantemente uma dor razoável, né? O trabalhador vai relatar bastante dor. E apesar dela ser agressiva, né? A jararaca, ela tem o instinto, né, de morder e soltar. E aí depois ela retorna por aquele local, né? Ela se afasta um pouco, depois ela retorna para o local e procura aquela presa que ela injetou o veneno. Parece que ela sabe que ela tem o veneno ali e ela retorna para fazer a sua refeição. Ela pode, né, a sua mordida, ela pode evoluir por uma equimose, né, que equimose é uma espécie de rupturas de vasos sanguíneos, igual a gente viu lá no entorse, que o tornozelo fica todo avermelhado, e ela pode chegar até uma necrose do tecidual. Por isso que é importante identificar se é uma jararaca, ou se é uma jiboia, ou se é uma cobra coral, uma cascavel, porque o quanto antes for dada entrada no hospital para que esse trabalhador seja atendido, a possibilidade da necrose diminuir, né, não chegar a um estado de uma necrose tecidual é maior. Necrose, pessoal, é o apodrecimento das células teciduais, tá? Então, isso pode acontecer ali no membro inferior, principalmente, né, porque é a região de ataque. E a gente, obviamente, né, vai levar ele para o hospital, vai cuidar dele, mas o médico vai precisar saber, né, se é uma jararaca para entrar ali com um soro, né, chamado antibotrópico, ou chamado também de pentavalente, porque ele serve para 5 tipos de espécies diferentes de cobra, né, e ele naturalmente vai ser aplicado nessas picadas de jararaca. De forma geral, o trabalhador vai apresentar náuseas, né, simplesmente por causa do veneno, né, o contato com esse veneno que vai cair no tecido muscular e vai ser adentrado aos poucos, né, na corrente sanguínea. Pode ter situações de vômito, sudorese, o suor excessivo, né, associado a uma baixa tensão, a pressão arterial vai diminuindo de modo gradativo, né? Lembra que eu falei que a cobra ela vai picar a sua presa e ela vai se afastar? No caso, vai acontecer a mesma coisa com o animal que ela queira ali utilizar como refeição. Ela vai injetar o seu veneno, o animal ele vai apresentar situações de náusea, vômito, vai diminuir a sua pressão arterial, né, e vai começar a apresentar o choque anafilático, né, que é aqui o choque por causa do veneno, uma hemorragia interna, isso aí já vai ser uma forma extremamente ruim para o ser humano, né, com a hemorragia interna, e pode chegar até uma insuficiência renal aguda, devido à sobrecarga de venenos, né, dentro do rim. E nessa insuficiência renal, a pessoa vai entrar em uma parada cardiorrespiratória e pode evoluir para a morte, se não tiver esse devido cuidado, né, o uso desse soro antibotrópico, né. Além de tudo isso, né, o que a gente tem que prestar atenção na situação específica de primeiros socorros, na hipotensão. A pressão arterial diminuindo não é um sinal adequado, não é um sinal bom, sinal que o veneno está entrando em contato com a corrente sanguínea e a tendência é evoluir para um choque anafilático, hemorragia, insuficiência renal e posteriormente a morte. Na sequência, a gente tem a cascavel, é uma cobra, inclusive, que dá nome a uma cidade, né, devido à quantidade de animais que nós temos, né, que nós tínhamos nessa região, né, na região de Cascavel, no Paraná. E ela, diferentemente da jararaca, ela tem aqui o seu famoso guizo, né, na sua cauda, ele vai afinando, né, ela tem uma cabeça triangular também,
ela tem a sua fosseta loreal, né, que é o que a gente chama aí de narina das serpentes. Ela tem a tendência de manter o seu corpo extremamente enrolado, tá? Isso aqui vai favorecer para um bote de 2 a 3 metros. A jararaca não, desculpa. A cascavel ela pode ter no seu corpo até, né, já tem casos maiores aí, mas a tendência de uma cascavel adulta chegar a ter 7 a 8 metros, tá bom? Então ela é um pouco maior do que a jararaca. A extremidade da cauda ela vai apresentar o guiso, ela tem como uma forma também de adentrar, né, de entrar em contato com a sua presa através do olhar fixo, né? Diferentemente da jararaca, que tem um olho mais amarelado com risco no meio, a cascavel ela tem somente um olho fixo e preto, né? Uma ponta preta ali, que é o olho da cascavel, com que ela consegue olhar e penetrar aqui a visão na sua presa. Ela tem nomes populares, né, como boicininga e maracamboia, tá? Mais na região nordeste a gente ouve muito esse nome maracamboia, que é a cascavel. São menos agressivas que as jararacas e elas se encontram, né, em locais secos. Então vamos lembrar lá que as jararacas se encontram em locais mais úmidos e as cascavéis aí elas vão ser encontradas em locais secos, né? Então locais secos podem ser todos os outros locais que a gente não vai encontrar a jararaca. Vamos lembrar de locais secos, pode ser ali no meio de pilhas de madeira, pode ser dentro de caixas de material elétrico, né? Pode ser inclusive dentro de locais de abrigo, de mangueira, de corpo de bombeiro, tá? A cascavel ela tem esse hactar aí de procurar locais mais secos possíveis para se manter, né? E ela deixa como sinal ali de atrativo e também para mostrar a sua agressividade, né? O chocalho. Então ela vai naturalmente apresentar aquele barulho do chocalho, né? Da sua extremidade. Esse chocalho acontece por causa de uma característica anatômica, né? Da sua cauda. E dentro desse chocalho, né, vamos lembrar que esse chocalho é constituído pela pele da cobra, e dentro desse chocalho ele verá ali pequenas esferas, né, que são de acordo com a biologia, ela se refere à quantidade de anos que aquela cobra tem, né? Então, ela, de acordo com os anos ali, ela pode chegar a durar até 30 anos, se eu não me engano, a cascavel. Ela tem uma vida útil, vamos falar, uma vida prolongada, e aqui ela vai acumulando a quantidade de anos, né, que ela tem de acordo com a biologia. E esse guiso, né, ela serve realmente para chamar a atenção da sua presa, né, e também serve de alerta para quem estiver ali em contato, né, efetivo contato com essa cascavel. Primeiramente para se manter longe e para tomar cuidado com o bote, que é uma situação que ela consegue ali aumentar a sua área, né, de ataque. A cascavel, conforme eu falei, ela fica bastante enrolada, né, para que ela consiga o seu bote. A tendência dela já é manter ali a língua para fora, né, como uma forma de facilitar a sua abocanhar, né, abocanhar a sua vítima ali. E a gente tem que prestar atenção nos primeiros socorros, primeiramente, que o indivíduo vai ter uma pouca dor, né? Ele quase não vai ter dor, vai ter um leve formigamento e um edema naquela região. Então vai ter um inchaço, um formigamento e ele vai relatar dor simplesmente por causa da picada. Os sinais são diferentes, vão apresentar uma dor de cabeça intensa por causa da picada da cascavel, náusea, sonolência e turvação visual. O veneno da cascavel, ele gera ali um embaçamento visual, né? Então, a tendência que após um contato com alguma presa, né? Vamos pegar o caso aí de qualquer outro ser rastejante ou até mesmo animais pouco maiores, né? Como são os casos das capivaras, por exemplo, a cascavel vai conseguir picar,
né, e se afastar. Aí ela percebe que a sua presa começa a apresentar náusea, sonolenta, ela vai lá, pica novamente, né, por favorecer a turvação visual. Então, a vítima ela vai ficando com a visão embaçada, embaralhada, ela vai apresentar dores musculares e dificuldade para deglutir. Mas, diferentemente da jararaca, ela não apresenta a possibilidade ali de necrose do tecido ou a morte, né? Simplesmente vai ter pouca dor, leve formigamento e edema. Então, geralmente as vítimas de cascavel, elas sobrevivem a um ataque, tá? Então, no caso, né, obviamente ali de uma presa, haverá várias picadas para que a presa realmente ali possa morrer, né, para o consumo da cascavel. E vamos lembrar também que esses animais, eles não gostam simplesmente de matar por matar, né, as suas presas. Eles matam por um consumo. E também eles não gostam de comer nenhum animal que já esteja morto, né? Parece que eles têm esse instinto aí de necessidade de matar o animal que eles queiram se alimentar. E também, né, o veneno aqui, o veneno, não, desculpa, o antídoto, né, da picada de cascavel é o mesmo antídoto da jararaca, que é o antibotrópico pentavalente, que vai ser atendido para 5 tipos de espécies diferentes de serpentes. A cobra coral, né, chamada de cobra coral ou coral verdadeira, né, ela vai ter essa coloração justamente por causa das suas 3 cores, né, e pode ter alguns tipos de espécie até 4 cores, que é a predominância da cor vermelha, né, preta, simplesmente como uma separação em anéis aqui, o branco ou amarelado, né, algumas espécies também se encontram amarelado. Se tiver vermelho, preto, branco e amarelo, é o que a gente conhece aí como coral verdadeiro. Se for vermelho, preto e branco, é a coral falsa. Porém, esse branco e amarelo, dependendo da onde você encontrar a cobra, da iluminação que estiver ali por causa do sol, dificilmente você vai conseguir olhar se é branco ou amarelo, né? Então, a minha recomendação é que seja tratado ali tudo como coral verdadeiro, afinal de contas, a gente tem uma vida de um trabalhador ali em risco, né? Diferentemente da jararaca e da cascavel, não haverá a cabeça triangular, a cabeça vai ser mais arredondada, mais achatada também, mas ela apresenta na região lateral aqui a sua fosseta loreal, que é as suas narinas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o ataque dela um pouquinho mais à frente, né, mas a coral aqui, ela é chamada de coral por causa exatamente dessa separação de cores. São encontradas em tocas e possui hábitos subterrâneos, então geralmente ela vai ficar em troncos de árvore, ela vai ficar geralmente, principalmente em árvores que já foram derrubadas, ela vai encontrar ali locais, né, onde haverá ninhos, né, de tatu ou ninhos de alguns pássaros, né, que podem, porventura, fazer ninho no solo, e ela vai ficar de maneira subterrânea para atingir esse ninho, para pegar e entrar em contato com esse ninho. Os acidentes são raros, porém existe um risco grande de insuficiência respiratória aguda. Por que os acidentes são raros? Porque na maioria dos casos que a gente encontra, primeiramente, essa serpente ela vai permanecer de hábito subterrâneo, a não ser que o trabalhador precise adentrar em um espaço confinado, e naturalmente ela vai ficar isolada, né? Ela não vai entrar em contato por causa do seu tamanho, né? Ela não tem muito tamanho, que ela não dá o bote também, e diferente da jararaca e da cascavel. E também ela não vai atrás da sua vítima, ela simplesmente fica parada, né? Esperando ali o efetivo contato com o trabalhador. Ela é chamada de coral verdadeira ou também de boicará, né, que é muito comum na região norte do país. A sua picada leva em insuficiência de risco, insuficiência respiratória aguda, porque o seu veneno ele pode entrar em contato com a corrente sanguínea e levar a uma falência, né, respiratória. O indivíduo para de respirar
e isso, naturalmente, a gente tem que começar ali com a manobra de reanimação cardiopulmonar. A coral, ela vai apresentar, né, como todas as cobras, né, duas presas, né, que vão ser identificadas ali na mordida. E essa picada, essa mordida, né, que ela deixa, ela precisa, né, naturalmente ali ser observada, e a gente também tem algumas técnicas aqui para conter eventuais hemorragias ou eventuais é, derramamentos aqui, seja de sangue ou também de veneno em contato com outras extremidades do corpo. Então, vamos lembrar que ela é aplicada no músculo e através da percepção, né, vamos falar assim, da permeabilidade do veneno, ele vai entrar em contato com a corrente sanguínea. Geralmente, o indivíduo vai apresentar náuseas, letargia, né, ela vai ficar mais lerdo, vai ficar mais difícil dela se comunicar, dela se movimentar. Ela vai apresentar uma perda de equilíbrio, então ela geralmente vai ter essa dificuldade de equilibrar, sonolência, fraqueza muscular e uma paralisia, né, paralisia flácida, que pode levar a uma parada respiratória. Aqui a gente já utiliza um outro tipo de soro, né, que o hospital vai ter que ter ali, que é o antilapídico, né, que é o que faz com que o corpo humano, né, retire essa perda de equilíbrio e a parada respiratória, né, a paralisia muscular, a fraqueza muscular. A cobra verdadeira, conforme eu falei, ela tem uma coloração mais escura, né, avermelhada, e o amarelo e o branco mais vivo. Já na cobra coral falsa, né, que é a serpente falsa, ela é, vamos falar assim, um genérico, né? Entretanto, a cabeça dela é mais pontiaguda, né, do que arredondada. O seu corpo geralmente vai ser menor e a sua extremidade vai ser mais fina do que a cobra coral verdadeira, né, a serpente coral verdadeira. Então percebam que o tamanho também vai ser predominante, né? A coral verdadeira, ela pode chegar ali a ter 1,5 m, quase 2, e a coral falsa geralmente ela tem 80 centímetros a 1,5 m no máximo, tá? Então a gente tem uma forma de identificar também esses tamanhos da coral. Só que a gente tem que anotar, né, tentar observar realmente se a coral tem, é a fosseta loreal, mas aí é muito difícil porque é essa proeminência aqui que vai determinar se ela é ou não venenosa. Na dúvida, pessoal, trata as duas como venenosa, porque você não vai pegar a cobra ali, né, na mão ou depois vai ficar procurando a fosseta loreal dela para poder falar para o médico lá se ela era ou não venenosa. Na dúvida, ele é tratado, né, com soro antielapídico, né, para justamente que o veneno ele não entre em contato com a corrente sanguínea, ou se entrar, não tiver tanto prejuízo para o corpo humano. E aí, o que fazer, né? Primeiramente, o caso de primeiros socorros, agora que a gente conheceu um pouco de cobra, a gente tem que conhecer um pouco sobre a anatomia das serpentes, né? A gente tem que saber o que fazer. Primeiramente, né, se tiver ali como lavar a picada com água e sabão, isso ajuda a retirar um pouco do veneno, né? Ajuda a retirar esse eventual veneno ali na mordida. Manter o acidente calmo e imóvel, né? Por que manter o acidentado calmo? Se ele se levantar, se ele começar a ter adrenalina natural, por causa que a gente teve um episódio ali de uma picada de cobra, a tendência é que o coração acelere, o batimento cardíaco aumente e a penetração desse veneno chegue a todo o corpo de um modo mais rápido. E manter ele calmo, orientado, imóvel, para ele não fazer nenhum movimento, vai fazer com que o batimento cardíaco dele não eleve, naturalmente a adrenalina também não vai aumentar, né? Vai aumentar, obviamente, mas não tanto quanto se ele tivesse agitado, e o veneno, a tendência dele é que ele não seja levado para todo o corpo, através da própria corrente sanguínea. Transportado ele ao hospital, e aí, se possível, né, a gente tem que deixar muito claro isso,
levar a própria cobra, né, a própria serpente, porque o médico vai tentar identificá-la e escolher o soro mais adequado, tá? Não se deve fazer nenhum corte, não se deve fazer nenhuma perfuração, nem aplicar remédios ou pomadas direto na lesão, tá? Porque isso pode prejudicar, na verdade, a saída, né, desse veneno e pode também fazer ali com que a gente aumente a penetração desse veneno no músculo. Quando a gente fala de levar a cobra, pessoal, não é simplesmente a gente procurar a cobra, né? Vem aqui, vamos colocar lá dentro de um saco. Existe um kit apropriado, né? Que é um kit de captura de animais peçonhentos. Ele está associado aqui a uma garra, associado também a um gancho e uma caixa para transporte. É lógico, né, que a gente tem que fazer uso de EPIs adequados, fazer uso de luva, fazer uso de protetores ali na nossa perna, né, chamado de perneira, para fazer esse contato. E aqui tem até uma identificação dos animais peçonhentos, né? Agora, se a gente tiver como fazer isso, ou alguém tiver esse treinamento, vai ajudar bastante para a identificação do soro a ser utilizado. Se não tiver também, tira uma foto da cobra, né? Se não tiver como levar essa serpente, né, pro hospital também, porque depois isso vai encaminhado ali para a polícia ambiental e a polícia ambiental vai fazer a sua destinação, né, pro ambiente mais adequado. Mas se não tiver como identificar e não tiver como levar naturalmente, isso a gente tem que saber esses sinais que a gente observou, o tamanho da cabeça ali da serpente, o comprimento da serpente, as características dela, se ela tem ou não o chocalho, se ela tem ou não a cabeça triangular, se ela tem a fosseta loreal. Isso é uma forma de identificar os animais peçonhentos, especificamente a serpente. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a alguém que sofreu uma picada de cobra. Imobilize a área. Enfaixe a área da picada com uma compressa, deixando espaço suficiente para inserir um dedo entre a picada e a bandagem. Se a picada for sobre ou ao redor da mão, remova qualquer joia ou acessório, já que essa parte pode ficar inchada. Alerte o serviço de emergência e siga suas recomendações. Se a picada for venenosa, não tente sugar o veneno. Esta técnica não funciona e pode ser muito perigosa. Lembrando, pessoal, apenas para identificar ali, jamais, em hipótese alguma, tente retirar ali com a boca, né, o veneno, né? Isso simplesmente vai fazer com que haja, né, a possibilidade de você, né, se contaminar ali com o veneno e, em vez de uma, nós teremos duas vítimas. Vamos falar sobre a aranha armadeira. A aranha armadeira ela é muito comum no Brasil, ela é muito agressiva, tá? Ela tem hábitos vespertinos e noturnos, então ela permanece aí tanto pela manhã como à noite também, em contato ali procurando suas presas, né? E a peçonha, né, dela está presente aqui nas primeiras partes, ela é chamada de armadeira justamente porque ela tem a possibilidade de flexionar o seu corpo, a parte posterior, e levantar essas 4 garras aqui da frente, nessas 4 perninhas aqui da frente. Ela é encontrada em bananeiras, folhagens, né, entre madeiras e pedras empilhadas. A aranha-armadeira ela é muito agressiva, né, justamente porque é uma forma dela conseguir identificar a sua vítima, né, e, consequentemente, manter ali a sua sobrevivência e também a possibilidade ali de uma alimentação. A gente vai encontrar ela, né, em contato ali nas plantações de bananeira, né, pode encontrar ali em efetivo contato
com ambientes mais propícios, né, para sua permanência. E ela é chamada de armadeira, né, por causa desse hábito aqui. Ela consegue, né, primeiramente se armar, né, e depois ela consegue agarrar ali a sua própria presa, se for o caso, né? Então ela consegue, depois que ela agarra a própria presa, ela consegue injetar o seu inoculador ali, a sua garra, a sua presa, e injetar um eventual veneno. Pode ter a presença de dor na região, edema, vermelhidão e formigamento após uma mordida, né, uma picada de uma aranha armadeira. A gente vai identificar ela através desse tamanho, né? Não é o que a gente chama de tarântula também, né? A armadeira ela vai ter esse hábito, né? Primeiro fato, ela vai se armar para depois realizar o seu ataque. Tem sintomas muito comuns, são a taquicardia, né? O aumento aí da pressão arterial e o aumento do batimento cardíaco. O indivíduo pode ter vômito, febre e sudorese. O tratamento dessa mordida, dessa picada, né, dessa aranha, vai ser a aplicação de gelo, anti-inflamatórios ali, não esteroides, né, que são anti-inflamatórios médicos, e cuidado para a possibilidade de infecção. A armadeira, né, ela, apesar de ter esse hábito aí de levantar as duas patinhas da frente, ela não é a mais venenosa das aranhas, tá? Mas ela tem a possibilidade ali, sim, de machucar ali, de levar todos esses sinais, taquicardia, hipertensão arterial, vômito, febre, sudorese, né, o suor excessivo de um trabalhador. Então, aplicar o gelo ajuda, né, a diminuir o batimento cardíaco, a pressão arterial alta, né, ajuda naturalmente a picada, né, da aranha não entrar em contato e aumentar a quantidade de veneno dentro do sangue. E o anti-inflamatório vai ajudar para que a inflamação ela não aumente, né, naquela região. A aranha marrom, essa sim é a mais perigosa das aranhas, né, que ela é pouco agressiva, porém ela tem hábitos noturnos. Quando a gente fala de hábitos noturnos, né, que naturalmente ela vai permanecer ali mais ativa durante a noite. Ela é mais agressiva, mais ativa durante a noite, e isso prejudica bastante o diagnóstico médico, tá bom? Vamos observar aqui que todas as aranhas, né, elas vão ter essas 8 patas, né, ao seu redor, e aqui ela tem uma bolsa, né, vamos falar assim, né, que é o formato do seu corpo. Aqui na frente ela terá seus olhos, né, e abaixo, aqui a gente vai ver um pouquinho mais de frente, ela vai ter naturalmente a sua peçonha, né, essa parte inoculadora do veneno. Ela pode ser encontrada em pilhas de tijolos, telhas, atrás de móveis, cortinas e eventualmente até nas roupas, né, especificamente ali quando a gente fala da NR31, quando o trabalhador ele acaba levando essa roupa para casa para lavar, para fazer a sua higienização, ela pode ter contato, né, e levar e transmitir para as outras roupas também, tá bom? Por isso que é fundamental a roupa ser lavada ali pela própria empresa, em lavanderias específicas. A aranha marrom, ela prejudica bastante o diagnóstico porque a pessoa tem a picada, mas não apresenta dor durante as primeiras 6 a 12 horas. Ela vai apresentar só um inchaço, uma vermelhidão e uma dor leve. Porém, após 72 horas, ou seja, após 3 dias, ela pode ter uma ulceração, né? O que seria essa úlcera? Pode abrir, rasgar a pele e a necrose desse tecido, né? Então, aqui no caso, é uma foto, né, de uma aranha marrom em volta de um sapato de segurança, né? Então, se tiver esse contato, e olha o tamanhozinho dela, né? Ela é bem pequena. Após 72 horas, a pessoa vai começar a apresentar náusea, vai apresentar uma urina mais escura, né? Ela vai ter ali, vai no banheiro e vai apresentar essa urina bem escura e ela pode evoluir para uma insuficiência renal. Além, né, dessa possibilidade, né, de necrose e ulceração, ela pode também matar o indivíduo, né, um adulto ali, uma pessoa, um trabalhador, pode evoluir ali para a morte devido à falta, né, de atendimento médico nas primeiras 72 horas. Após 72 horas,
vai gerar ulceração e pode levar a necrose também. O tratamento vai ser a limpeza do local da picada, da mordida, né? Aplicação de gelo e anti-inflamatório também, e cuidado com a infecção. Porém, né, se não for feito o tratamento adequado, a possibilidade de úlcera na região e necrose é muito grande, podendo até evoluir para uma amputação do membro por causa de infecção naquela região. Então, eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem, né, de uma picada, né, de uma aranha dentro de 3 dias. Após 4 dias, né, percebam o tamanho, né, o inchaço da mão, né, em relação à outra, né, a mão vai estar bem mais inchada, perceba que ela está mais localizada, aqui ela já vai estar bem inchada, né, a mão já vai estar bem levantada. Após 5 dias, o dedo ali vai ter praticamente o dobro do seu tamanho, né, em relação à largura. Após 6 dias, começa a aparecer a ulceração, ó, começa a abrir, né, pequenas feridas, e aí após 9 dias pode chegar a ter uma necrose tecidual. Então, essa necrose tecidual, pessoal, o médico vai precisar vir aqui, vai retirar toda essa parte que está necrosada aqui, e vai fazer um enxerto, vai colocar outro tecido, outra pele aqui, e vai fechar e esperar que tenha uma boa cicatrização, né? Mas naturalmente a pessoa vai ficar ali debilitada durante um tempo, vai apresentar ali uma cicatriz gigante e pode evoluir também para uma outra área, né, da mão, para até que gere uma amputação desse membro. No caso, né, do que fazer em relação à picada de aranha, tem que lavar o local, né, com bastante água e sabão também, manter o local, o acidente, né, o acidentado, calmo e imóvel, transportar para o hospital, também tentar levar a aranha, se possível, para identificá-lo e escolher o tratamento mais adequado. Nesse caso, não é um soro chamado soro anti-aracnídeo, né, que eu vou citar agora de maneira mais aprofundada. Não fazer corte, perfuração, não aplicar remédio, nenhuma pomada na lesão. Comum principalmente no sul do país, a aranha marrom tem um veneno que pode matar um homem adulto. Pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, estão desenvolvendo uma pomada que vai diminuir o risco das vítimas de picadas. Quando a perna começou a inchar e escurecer, Wesley procurou o pronto-socorro e descobriu que a situação era mais grave do que ele imaginava. Os médicos na hora já bateram o olho e falaram, olha, a gente vai te internar e você vai precisar fazer uma cirurgia. Aí entrou uma enfermeira e falou assim, olha, tem o risco da gente abrir e talvez tenha que amputar um pedaço da sua perna. Ele ficou 3 meses em repouso até curar a ferida. Já se passaram 10 anos, mas ainda há sequelas. A circulação, né, da minha perna, ela nunca mais foi igual, né? Então, se eu corro muito, se eu ando muito num dia, o pé já incha. 7.000 pessoas são picadas por aranhas marrom todos os anos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Esse veneno ele tem uma ação inflamatória que, dependendo da situação, ele pode evoluir formando edemas, né, e indo para um processo de necrose do tecido onde ocorreu a picada e, dependendo da situação, até evoluir para um óbito. Neste laboratório aqui em São Paulo, o Instituto Butantan mantém cerca de 3.000 aranhas marrom, como essa aqui, que são usadas em estudos e pesquisas na busca por medicamentos que possam reduzir os efeitos causados pela picada. A equipe de pesquisas da bióloga Denise Tamborgi desenvolveu uma pomada, atualmente em fase de testes em animais, que tem a capacidade de interromper o processo de necrose causado pelo veneno do animal. Existiu uma resposta muito positiva de não desenvolvimento da lesão, de cura rápida. E de um tamanho de lesão que era muito inferior aos animais que não eram tratados ou não eram tratados com a pomada contendo o princípio ativo. As aranhas marrom atacam somente quando se sentem ameaçadas. Isso ocorre principalmente quando estão dentro de roupas e calçados. O animal é mais comum na região sul do país. Atualmente, o tratamento é feito com corticoides e analgésicos. Em casos mais graves, os médicos indicam o uso de soro anti-aracnídeo e até cirurgia. Se os efeitos da pomada forem comprovados, a expectativa do Instituto Butantan é que em até 6 meses a Anvisa autorize a produção e comercialização do produto. Como a gente falou então, né, vocês observaram ali uma gotinha apenas que pode fazer esse mal ao corpo humano.
Também existe um kit aí para se pegar essa aranha, né? Mas devido ao tamanho dela, não é recomendado aí também a agressividade de você eventualmente ser picado também pela mesma aranha. Nós temos ainda o último animal que a gente vai falar, que é o escorpião, né? Que ele tem aqui um ferrão na sua cauda, né? Na sua base, e é o mais comum da gente encontrar no Brasil é o escorpião amarelo e o escorpião marrom, tá? Ambos aí são venenosos e são agressivos também. Os escorpiões são bastante agressivos, eles já procuram a vítima, né? Se eles identificam ali a presença de uma vítima e elas vão atrás dessa vítima, né? Especificamente aí que eles procuram a identificar e atacar, né? Diferentemente dos outros animais, e ele tem hábitos noturnos. Então, geralmente à noite é muito comum, né? Principalmente em algumas casas aí, a gente consegue identificar ele através de iluminação específica, né? A iluminação, uma iluminação mais específica, você consegue identificá-lo. A luz negra, especificamente, a gente consegue identificar ele nas casas, né? Nas residências. Ele pode ser encontrado em pilhas de madeiras e especificamente em pedras. Algumas espécies merecem maior atenção, né? Que é o amarelo e marrom, principalmente por eles estarem no Brasil e porque também eles são os mais agressivos e venenosos que podem ter dentro da sua espécie. A dor, né, diferentemente aí da cobra e da serpente e da aranha, né, nós teremos uma dor intensa, localizada, né, bem no local da região. A pessoa vai apresentar ali uma sudorese, né, um lagrimejamento, vai ter um sangramento ali, lágrima pelos olhos, né, de maneira mais rápida, tremores musculares, né, a tendência de ter tremores musculares, o pulso lento, né, hipertensão arterial, né, o batimento cardíaco vai diminuir e pode chegar a um choque anafilático, né, devido à picada desse escorpião. A tendência, né, é formar ali uma ponta, né, onde foi injetado o veneno e começar a apresentar uma equimose, né, em volta ali, um hematoma em volta da sua picada. E o que deve ser feito também, lavar o local, né, da picada com água e sabão o mais rápido possível, manter o acidentado calmo e imóvel, transportá-lo ao hospital. E aqui tem uma diferença, né, da serpente e da aranha. Se aplicar uma bolsa de gelo sobre a lesão, né, de modo imediato, vai fazer com que o veneno, né, do escorpião não seja transmitido, né, não seja penetrado, vamos falar assim, e cair direto na corrente sanguínea. Se ele ficar só na parte muscular, naturalmente vai ficar em observação, vai ser feito alguns exames com o trabalhador que tenha sido picado, né, pelo escorpião, e é fundamental determinar, né, se ele ainda está vivo, porque ele deixa ali ele tem um contato com o trabalhador e se afasta, né, e depois ele pode atingir outros trabalhadores também. E o escorpião especificamente, né, além de aplicar a bolsa de gelo, o que o técnico de segurança tem que fazer é manter uma limpeza ali, uma organização do ambiente, porque geralmente o escorpião ele não vai atrás do trabalhador, né? Ele vai atrás ali de baratas, de aranha, né? Porque é o que ele gosta de se alimentar. E se o ambiente for propício pela criação de baratas, naturalmente o escorpião também vai procurar ali, vai atrás. Né? Então é muito comum isso a gente encontrar também em tubulações de esgoto, né? Porque as baratas vão para lá e o escorpião também vai atrás. Não tente fazer corte, perfurações, nem aplicar remédios e pomadas na lesão. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né? Uma aula de animais peçonhentos, aí, que é um tema bastante curioso, interessante. E eu fico à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Mas meu muito obrigado, até breve, até a próxima aula.